Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse título que está aí, O Cristão e a Lei da Atração. Será que isso realmente existe? Eu tenho visto alguns vídeos que falam sobre a lei da atração e também da técnica de Ho'oponopono. Vocês já ouviram falar sobre isso? E aí eu comecei a ver lá as mulheres falando, né, algumas pessoas que fazem essas técnicas, e elas falam ali que elas alcançam assim seus objetivos, seus sonhos são realizados através dessa técnica. A técnica da lei da atração seria essa aqui. Deixa eu ler para vocês que eu deixei anotado, tá? A lei da atração é uma técnica que defende que a mente e o universo estão ligados e que os pensamentos positivos atraem experiências boas, enquanto as negativas atraem experiências ruins. Então nós vemos aí muitas pessoas ensinando, né? Peça para o universo, agradeça ao universo, né? Então essa aí seria a lei da atração. Pessoas que não são evangélicas, que não servem a Deus, eles utilizam essa técnica e muitos deles têm bons resultados. Por que será? Vamos para outra técnica, que é a Ho'oponopono. Olha só o que diz. A técnica do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que consiste na repetição de 4 frases, como mantra, com o objetivo de promover o perdão e a autocura. Essas 4 frases são: eu te amo, sinto muito, me perdoe e obrigado. A palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita, na língua havaiana. A ideia é repetir frases para mudar a mentalidade e promover o bem-estar. Essa pesquisa eu retirei do Google. Então você observa aqui que são 2 técnicas que falam de coisas boas, né? O Ho'oponopono é uma técnica semelhante à técnica da lei da atração, né? Vai estar consistindo em falar frases, né? E nós evangélicos, como vemos tudo isso? E eu tenho visto pessoas contando que adquiriram bens, adquiriram mudança nas suas vidas, transformação nas suas vidas através de colocar isso em prática. Por que será? Se você for analisar, nada mais é do que o próprio Deus nos ensinou, né? Através de Jesus, através do que está escrito em sua palavra. Só que eles começam a colocar isso em prática. A palavra do Senhor diz assim, que os filhos das trevas têm mais sabedoria do que os filhos da luz. Também diz que é para a gente não ficar olhando aquele que prospera no nosso caminho, né? Nós que somos servos do Senhor. Porque a gente começa a questionar. Ué, ele não vai na igreja, ele não ora, ele não serve a Deus, ele não é cristão, ele nem acredita que existe Deus. E a vida dele é abençoada, a vida dele é transformada. Por quê? Por que isso acontece? Simplesmente porque Deus já deixou escrito aqui na palavra. É algo que, se você colocar em prática, vai acontecer, tá? Então, independente se você crê, são regras, são leis da palavra do Senhor, que se você colocar em prática, independente se você acredita em Deus, se você serve ao Senhor, vai acontecer. Porque não depende de fé, depende de atitude. Então, se eu tenho essa atitude de colocar em prática aquilo que está na palavra do Senhor, vai acontecer. Aí as pessoas vão colocar seus nomes, né? Um já deu aí o nome da lei da atração, outro fala que é Ho'oponopono, e o que é, na verdade? É a palavra de Deus, colocada em prática, tá? Então, a palavra do Senhor fala o quê? A lei da semeadura. O que eu plantar, eu vou colher. O que a palavra do Senhor diz? Que as palavras têm poder. Nós temos aí Deus criando o mundo com a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação de terras, de água e houve. Então, conforme ele declarava com a palavra, as coisas aconteciam. E tudo é movido pela palavra. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu deixei 3 frases aqui, que é uma frase que diz assim, ó. O Lavoisier disse assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o Chacrinha, né, que muitas pessoas aí conhecem, dizia assim, na TV nada se cria, tudo se copia. E eu, a Rose, diz assim, no mundo nada se cria, tudo se copia. Ou seja, por quê? Porque o que está na palavra do Senhor, o que nós fazemos hoje em dia, já está na palavra, já foi escrito. Há anos atrás, as pessoas colocavam em prática isso e viviam milagres nas suas vidas, tá? E você vê ali que eles acreditavam, eles profetizavam e as coisas aconteciam. E muitas vezes nós usamos essa técnica também, só que de uma forma contrária. Eu mesmo usei muito essa técnica na minha vida e tenho até hoje lutado para mudar isso.
Usei essa técnica de uma forma errada, né? Eu profetizava, eu declarava coisas ruins. Muitas vezes nós também usamos essa técnica, mas infelizmente de uma forma negativa, e nós não prestamos atenção. Nós pensamos que apenas são palavras jogadas no vento, e nós não temos ideia de como isso é terrível. Como isso pode trazer para você sérios danos. O porquê de muitas vezes nós não conseguir alcançar as bênçãos do Senhor, não conseguir ir para frente, não ver um desenvolvimento na nossa vida, tanto espiritual como a vida cotidiana, né? Por quê? Porque nós declaramos frases sem saber, sem ter essa consciência que isso tem um poder muito grande em nossas vidas. Eu mesmo várias vezes falo isso, várias vezes falava isso e muitas vezes me pego falando. Tem coisas que já estão embutidas na minha mente de tanto que eu falei a minha vida toda. E talvez você que está aí do outro lado tenha esse costume também. Então vamos quebrar isso em nome do Senhor Jesus. Vamos começar a usar a nossa boca para declarar coisas boas, para declarar uma transformação na nossa vida e ver as coisas acontecer. Vamos começar a semear boas sementes, para que nós possamos colher bons frutos. Então eu vou deixar aqui algumas frases que nós geralmente falamos, né? Muitas delas eu falei a minha vida toda. E hoje em dia eu fico lutando para não falar. Às vezes vem na minha mente já para falar e eu tento segurar, né? Às vezes falo, às vezes está passando uma situação, tento fazer alguma coisa e não dá certo, e lá vem aquela frase. Você vai declarando sobre aquela situação que você está passando, que já está difícil, e as coisas tornam-se cada vez mais difíceis. Algo acontece aí no mundo espiritual, nós não tem noção do que é o mundo espiritual. É como eu sempre digo para vocês, nós achamos que o mundo é isso que nós vemos, né? O mundo físico. É fácil, a gente pega, né? Que nem que tá a garrafa, eu toco a mesa, a gente consegue ver, né? Mas tem um mundo espiritual ao qual nossos olhos não vê, que é o mundo que rege tudo, é o mundo espiritual. Então nós não tem noção do que nós estamos fazendo às vezes, que está trazendo para nós sérias consequências. A gente não consegue entender porque não conseguimos quebrar esse ciclo em nossas vidas. E as frases que nós geralmente falamos são essas: eu não vou conseguir, tudo tá tão difícil, só eu que não tenho sorte, tudo que eu faço dá errado, eu nasci para sofrer. Olha só as frases que nós falamos. Eu não sei se você já falou umas delas, mas eu várias vezes eu lembro que desde muito nova aí, já tenho enfrentado muitas situações e quantas vezes eu declarei, eu nasci para sofrer. Meu Deus, para mim nada dá certo. Tudo que eu faço dá errado, né? E até hoje essa frase está tão impregnada em mim que eu tenho que estar lutando com isso, porque já está na minha mente. Eu passei a minha vida declarando isso. E olha só, quanto mais você declara, mais difícil fica. É como se fosse um portal espiritual. Você declara, você abre brecha, Satanás entra e faz a arruaça dele. Porque você está declarando, você está dando autoridade. Eu estou te dizendo, eu nasci para sofrer. Aí, vamos colocar aqui o universo vem contra você, né? Fazendo coisas que vai te fazer sofrer. Para mim nada dá certo. Então, tudo que você faz não dá certo, porque você já está profetizando. Então, para você ter uma noção que isso não é somente palavras jogadas ao vento, eu vou trazer aqui para você uma palavra que você já deve ter conhecido, já deve ter ouvido. Se não ouviu, vai ouvir agora. A figueira, que com o poder das palavras, Jesus simplesmente amaldiçoou. Vamos lá, é Mateus 21 e o versículo 18 diz assim, olha só: a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então observa que Jesus está ali andando pelo meio do caminho, viu uma figueira, estava com fome e desejou comer um fruto daquela figueira. Mas por não ter fruto, ele ficou chateado com aquela situação e declarou uma palavra sobre ela: nunca mais nasça fruto de ti. E simplesmente a figueira morreu, a figueira secou, através do poder da palavra. E isso está registrado aqui para nós não é à toa, gente, é para nós entendermos como a palavra tem poder. Então nós vamos aqui usando a palavra de uma forma negativa, amaldiçoando aquela figueira. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós amaldiçoamos a nossa vida, nós amaldiçoamos um filho, amaldiçoamos uma pessoa com palavras. Nós não temos ideia de qual prejuízo isso pode trazer para nós. Estamos aí semeando má semente, estamos declarando coisas terríveis e isso vai voltar para nós. E aí, como alguns dizem, né, o universo vai conspirar contra você, porque você mesmo está procurando isso. Vamos ver agora outra palavra, onde foi usada de uma forma positiva, sendo algo benéfico, né, àquela situação. Então vamos lá.
Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Olha só que coisa linda essa palavra. Então, através da palavra, através do poder da palavra, ele foi profetizando sobre aqueles ossos secos, e assim houve vida. É o que nós temos que fazer nas nossas vidas. Quantas áreas das nossas vidas estão secas? Você olha para a sua vida sentimental, está seca. Você olha para a sua vida financeira, está seca. Você olha para a sua saúde, né? Está seca. E o que você faz? Começa a profetizar palavras negativas. Para mim nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. E assim vai. Então você pode mudar isso, essa situação, através simplesmente do poder da palavra. Então isso é algo que não é de um dia para o outro, mas você precisa começar a colocar isso em prática na sua vida. Observa aqui que o tal do Ho'oponopono diz que a palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita. Ou seja, está errado? Colocar em ordem, né? A situação está difícil? Você precisa olhar a situação e ver o que você pode fazer para melhorar essa situação. Então, é óbvio que nós que somos cristãos, nós vamos usar qual a técnica? A técnica da palavra de Deus. Nós vamos colocar o que em prática? A palavra de Deus em nossas vidas. Observa que essas técnicas que são usadas aí no mundo são daqui da palavra de Deus. Só que o povo do mundo coloca em prática. Só que os filhos das trevas colocam em prática. Muitas vezes nós que somos servos do Senhor temos a mania de ficar esperando as bênçãos caindo do céu, né? Ah, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer isso. E nós não fazemos nada. Ao invés de fazer alguma coisa, ficamos reclamando, ficamos murmurando. E isso só atrasa nossas vidas. E já o povo do mundo, né? Não, eles vão atrás, eles vão estudar, eles vão buscar conhecimento, vão colocar essas técnicas em prática e vão viver os seus milagres. Mesmo não acreditando em Deus. Mesmo não tendo uma vida na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor não vai contra aquilo que ele deixou. Se eu estou declarando coisas boas, se eu estou profetizando com a minha boca, as coisas vão acontecer. Parece até um passe de mágica, mas não é. É algo que vem de Deus. Isso é algo que já está escrito aqui, só que nós não colocamos em prática. Então vamos mudar isso a partir de hoje, tá? Assim como eu tenho feito, eu também tenho errado, já errei de várias formas, né? Tenho procurado mudar isso na minha vida. Até minhas orações eram orações dessa forma, né? Falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, para mim nada dá certo. Meu Deus, por que tudo que eu faço? Olha a oração. A oração já declarando. Né? Nada que eu faço dá certo e nada que eu faço dava certo. Nada que eu faço vai para frente, porque eu já declarei, eu já tomei posse disso na minha vida. E talvez você esteja nesse erro também. Então vamos mudar isso, ainda está a tempo, né, de ver a nossa vida transformada. Deus quer transformar a nossa história e está aqui tudo para nós, como eu sempre digo, está na palavra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra e colocar em prática. Nós precisamos ler a palavra e viver a palavra do Senhor. É simplesmente isso. Viver a palavra do Senhor, colocar em prática, e assim nós veremos mudança em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.